A ideia de evitar violência de qualquer forma, seja em pensamentos, palavras ou ações, é certamente uma filosofia poderosa e benéfica. A prática da ahimsa na mente, fala e ação leva a uma abordagem gentil e respeitosa em todos os aspectos da vida, contribuindo para uma existência mais pacífica e harmoniosa. E é legal saber que o yoga tem suas raízes nessa doutrina de não violência. A ideia de que a ahimsa é a abstenção de desejar ferir qualquer ser é certamente uma lição valiosa para a vida. A ahimsa é a abstenção do desejo de ferir qualquer ser. É a base de todos os outros ensinamentos do yoga. A ahimsa deve ser praticada na mente, na fala e na ação, e significa evitar a violência tanto no pensamento como no falar e no fazer. Isso leva a uma vida mais pacífica e harmônica. Hoje eu vou te falar sobre uma conversa muito importante que eu tive e que mudou a minha vida. Talvez mude a sua também, pois eu nunca esqueci daquela conversa. A conversa era sobre um mosquito. Com a ahimsa, aprendemos que não devemos ser violentos, nem em pensamentos, pensando coisas ruins sobre alguém, nem na fala, dizendo coisas que ferem, e nem fisicamente. O professor explicou que todos os outros ensinamentos do yoga derivam da ahimsa, pois a não violência é a base da filosofia. Na explicação mais detalhada sobre a ahimsa, disse que ela é a abstenção do desejo de ferir qualquer criatura em qualquer circunstância e de qualquer maneira. A ahimsa significa amor universal e compaixão. Isso implica em não ferir nenhuma criatura, em qualquer circunstância e por qualquer meio, ação, fala ou pensamento. É importante ressaltar que a minha turma era muito curiosa e gostava de fazer perguntas e se aprofundar nos assuntos. Durante uma dessas conversas, uma de minhas colegas fez uma pergunta interessante. Professor, e se tivermos um mosquito em torno de nós, o que fazer? Não devemos matar? Ele respondeu que o correto é não deixar que ninguém seja violento contra você, mesmo que seja um mosquito. Porque o mosquito pode carregar doenças, é importante se proteger e evitar que ele te machuque, mesmo que seja indiretamente. Além disso, é importante nos proteger de nós mesmos, evitando cultivar pensamentos ruins ou dizer coisas ruins sobre nós mesmos. Essa conversa sobre o mosquito demonstrou o quanto de aprendizado pode ser extraído de um único exemplo, que até parece muito simples. Quando parece que há uma brecha na prática da ahimsa, um pouco de reflexão já nos faz perceber que não é bem assim. Essa resposta ilustra como a ahimsa não implica em permitir que outros te façam mal, mesmo que indiretamente. A prioridade é evitar que alguém seja violento contra você. Então, mesmo um mosquito que pode transmitir doenças, deve ser tratado com cautela e afastado de você. Além disso, a ahimsa se aplica ao próprio indivíduo também. É importante evitar que você mesmo cultive pensamentos negativos sobre si mesmo ou diga coisas ruins sobre si mesmo. Nesse contexto, percebe-se que há muito aprendizado que pode ser extraído até mesmo de uma situação parecendo simples, como a do mosquito. É verdade, a ahimsa também pode ser manifestada em momentos em que você age em prol do bem-estar de si mesmo, de sua família e daqueles ao seu redor. Isso inclui não fazer o que os outros esperam de você, mas sim fazer o que será benéfico para si e para os seus entes queridos. Evitar participar de fofocas ou não espalhar boatos sobre outras pessoas também é importante. E ajudar alguém que precise sempre que você puder é uma forma valiosa de demonstrar a ahimsa em ação. Esses exemplos são ótimos, ilustrando como a ahimsa não se restringe ao que acontece na superfície, mas pode ser aplicada ao modo como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, como nós mesmos nos tratamos e como agimos em função do bem-estar de todos. Sim, proteger outras pessoas também faz parte da prática da ahimsa. Essa história sobre o Buda e o rei é muito interessante, pois ajuda a elucidar essa questão sobre como aplicar a não violência quando há situações complicadas, como quando as pessoas parecem estar tirando vantagem de nossa bondade. O Buda explica que é importante encontrar um equilíbrio entre a bondade e a firmeza, para não deixar que as pessoas nos exploram, mas também para não se tornar alguém cruel. É uma lição valiosa sobre como a prática da ahimsa deve ser equilibrada com sabedoria e discernimento, para que possa ser aplicada de maneira efetiva a todas as situações da vida. Essa pergunta que o rei fez ao Buda é muito pertinente, pois demonstra o desafio que algumas pessoas enfrentam ao tentar seguir os ensinamentos de não violência. O problema é que, por muito bem intencionado que seja,
Há pessoas que não respeitam limites e podem acabar explorando a bondade de alguém. O Buda explica que ser pacífico e ter compaixão por todos é muito bom e importante. Mas isso não significa que a pessoa não deve impor limites ou tomar ações necessárias para proteger aqueles sob seu cuidado. Essa história é muito interessante, pois ilustra como uma ação que pode parecer violenta, matar uma cobra venenosa, pode ser na verdade uma forma de praticar a não violência, porque protege as pessoas do vilarejo que estão sendo atacadas pela cobra. A história continua. Um dia, um homem muito forte e corajoso percebeu que a cobra estava matando inocentes e decidiu tirá-la do caminho, mesmo que isso significasse que ele teria que lutar contra a cobra e eventualmente matá-la. Ele não se importou em se arriscar, pois sabia que era necessário para proteger os outros. A história continua. O monge, sabendo que a cobra era perigosa, não ficou intimidado e chegou perto da árvore, onde ele se sentou e começou a meditar. A cobra, que estava escondida na árvore, ficou curiosa com o monge e não atacou. Ao perceber que ele não era uma ameaça, a cobra se aproximou do monge e os dois ficaram lado a lado, em harmonia. Ao ver isso, os moradores do vilarejo ficaram em choque. Eles não entendiam como o monge poderia estar ali sem ser atacado pela cobra. Perguntaram-lhe como ele conseguira fazer isso, e ele respondeu: "Não sinto medo nem raiva. Meu coração está aberto, e por isso a cobra sente minha bondade e não me ataca." Sim, essa é a parte mais intrigante da história. Ao encarar a cobra, o monge ficou calmo e presente, não deixando que o medo o dominasse. E então, como mágica, a cobra começou a falar com ele. A cobra, agressiva, quis saber o porquê dele estar ali, sem medo dela, no seu território. O monge, com sua sabedoria e compaixão, respondeu que não sentia medo. Ele disse: "Não tenho medo de você, pois não há nada no mundo que mereça meu medo. Sei que você está agressiva porque está sofrendo, mas esse é um caminho que não leva a lugar nenhum. Por que não deixamos de lado as hostilidades e encontramos um caminho melhor?" A cobra ficou surpresa ao ouvir a resposta do monge. Ela nunca tinha conhecido alguém que não sentisse medo dela, e a perspectiva do monge a deixou intrigada. Ela percebeu que ele tinha razão e então, em vez de atacá-lo, decidiu descansar num galho da árvore e conversar com ele. A cobra disse: "Você tem razão. Tudo o que eu fiz até agora foi por medo de ser atacada. Mas você não parece querer me machucar. Eu sou apenas uma pobre cobra, tentando sobreviver neste mundo. O que posso fazer para mudar e viver de forma pacífica, sem ter que atacar os outros?" Essa parte da história é bastante reflexiva. A cobra, tentando seguir os ensinamentos do monge, decidiu parar de atacar as pessoas, mas isso acabou não sendo a solução. Ao ver que a cobra não mordia mais, as pessoas começaram a abusar dela, levando-a a se sentir sozinha e triste. O monge, vendo o estado em que a cobra estava, decidiu lhe dar mais alguns conselhos. Ele disse: "Não é apenas sobre parar de atacar os outros, mas também sobre saber se defender quando necessário. Você precisa estabelecer limites de forma pacífica e inteligente. Pode dizer aos outros que, embora você não os ataque, você se defenderá se for necessário. Com o tempo, eles aprenderão a respeitar você, sem que você precise atacá-los." O final da história é muito instigante, pois faz o rei repensar seu entendimento dos ensinamentos do Buda. A história da cobra ilustra que é importante se defender quando necessário, sem que isso signifique necessariamente retaliar com violência. O Buda perguntou: "O que você entendeu dessa história? Você está interpretando meu conselho da mesma forma que a cobra?" "Eu lhe disse para parar de retaliar com violência, mas isso não significa que você não deve se defender quando necessário. Você precisa estabelecer limites de forma inteligente para impedir que as pessoas te explorem." O rei então entendeu que havia interpretado mal os ensinamentos do Buda. Ele percebeu que é possível praticar a não violência e ao mesmo tempo se defender, e que isso não significa necessariamente retaliar com agressividade. Ele agradeceu ao Buda pelos conselhos e retornou ao seu reino, determinado a encontrar um caminho equilibrado entre a bondade e a firmeza.